Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Amados, eu estou aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Ontem eu falei com você sobre permanecendo cheio do Espírito Santo e hoje eu venho falar com você a respeito de uma pergunta. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Amados, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós precisamos demonstrar os frutos do Espírito, que são os frutos que estão registrados em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Se somos cheios do Espírito Santo, esses frutos precisam ser evidenciados em nossas vidas. E eu quero falar com você a respeito de uma pessoa que era cheia do Espírito Santo e que esses frutos eram visíveis na vida dele. No capítulo 6 e capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a história de Estevão. Nós vamos ver que no capítulo 6, eles escolhem 7 homens para cuidar das viúvas, para cuidar de algumas necessidades, e entre esses homens, Estevão está. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que é Deus que nos escolhe e não nós que escolhemos. É Deus que escolhe aonde Ele quer nos usar. Nós precisamos tão somente estar sensíveis. E aqui nós também aprendemos com Estevão que ele faz além do que lhe foi imposto. Foi colocado a ele para cuidar das viúvas, para cuidar de famílias. E no verso 8 do capítulo 6 nós vamos ver que Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Ele cuidava daquelas viúvas, mas ele também começou a realizar milagres, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E com isso, ele começou a sofrer perseguições. Mais uma lição que nós aprendemos com Estevão. Além de fazer, além do que nos foi colocado para fazer, como ele fez aqui, e também a aproveitar a perseguição para evangelizar, para falar do amor de Deus. Estevão, ele é colocado aqui diante dos homens, e ele é acusado ali, né, e perseguido, e ele aproveita essa perseguição para anunciar o reino de Deus. E no capítulo 7 você vai ver o discurso de Estevão. Eu aconselho que você leia o capítulo 6 e o capítulo 7. No capítulo 7 ele vai fazer o discurso, ele vai trazer ali desde a lei de Moisés, desde a vida de Moisés, e ele vai evangelizar aquele povo. Então, quem é cheio do Espírito Santo, amados, faz além do que lhe é imposto. Quem é cheio do Espírito Santo sofre perseguições, mas usa as perseguições como oportunidade para evangelizar. O que nós estamos fazendo em meio às perseguições? Estamos reclamando, estamos murmurando ou estamos aproveitando e evangelizando? Nós também vemos que em meio à perseguição, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela deixa o brilho de Jesus fluir dela. No verso 15 do capítulo 6, vai dizer assim, ó: olhando Estevão olhando eles para Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto dele parecia um rosto de anjo. Estavam todos olhando para ele e ele começa a lhe pregar e o brilho de Cristo começa a fluir de Estevão. E amados, nós vemos que ele aproveita essa oportunidade para ministrar. E nós vemos também, você vai ver do verso 1 ao 50 do capítulo 7, ele evangelizando, ele ministrando a palavra de Deus. Nós vemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo também não deixa de orar e de se entregar. Olha o verso 59. Vou voltar no verso 54, porque Estevão ali nessa perseguição, ele sofre um apedrejamento. Ele é colocado para fora, depois de pregar a palavra de Deus, ele é colocado para fora e todos começam a apedrejá-lo. E olha só, ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha só, amados, ele estava prestes a ser apedrejado e ele fala isso para o povo, e o povo, ao invés de crer, olha, o povo, eles tapam os seus ouvidos e dão fortes gritos e lançam-se todos juntos contra ele, arrastam-no para fora da cidade e começa a apedrejá-lo.
No verso 59 vai dizer assim que enquanto Estevão, olha isso, meus amados, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, olha o que ele disse. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele orava. E olha a oração dele. Não era uma oração, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou anunciando a tua palavra e olha o que estão fazendo comigo. Ó Senhor, faça justiça na vida desses homens, porque olha o que eles estão fazendo com o teu servo. Não era essa a oração. Olha a oração que Estevão fez. Senhor, recebe o meu espírito. Aí ele diz, ele cai de joelhos, ali sendo apedrejado. E ele continua a sua oração e diz: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Cristo na cruz, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Estevão era um servo de Cristo. Estevão era um cristão verdadeiro, autêntico. E ele aprendeu com o mestre. E ele não foi crucificado, mas foi apedrejado. E enquanto está sendo apedrejado, ele entrega o seu espírito a Deus e ele fala: Senhor, não considere eles culpados desse pecado. Em outras palavras, Senhor, perdoa o que eles estão fazendo. Amados, que eu e você possamos evidenciar que temos uma vida cheia do Espírito Santo. E as evidências são essas. Os frutos do Espírito em nós. As evidências que somos cheios do Espírito Santo é entender que nós somos escolhidos por Deus, que nós precisamos fazer além do que nos é imposto. Nós precisamos entender que vamos sofrer perseguições, mas que nos momentos que sofremos perseguições, nós precisamos usar esses momentos como oportunidades para anunciar o reino de Deus. E entendendo que podemos também ser apedrejados, podemos ser mortos de outra maneira. E se somos cheios do Espírito Santo, nós vamos evidenciar na nossa fala. Nós vamos evidenciar naquilo que sai da nossa boca, o que está saindo da nossa boca. Senhor, faça justiça, Pai. Manda fogo do céu, destrua eles. Ou nós vamos dizer: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E creio que você quer ser cheio do Espírito Santo dia após dia. E a pergunta para nós é: por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo para que os frutos dele sejam evidenciados. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para que eu possa amar, para que eu possa perdoar, para que eu possa ser paciente, para que eu possa ter esse domínio próprio. Quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero ser igual ao meu Jesus. Amém? Beijo no seu coração, Deus te abençoe e fica na paz.